Bem, sujamos aqui na Costa Serviços Automotivos e hoje eu vou fazer um vídeo onde eu vou estar falando a respeito do sistema de injeção eletrônica. Aqui nós temos um esquema da injeção eletrônica do carro Duster Flex. Aqui nós temos no lado esquerdo, aqui nós temos um módulo, os conectores que vão ao módulo, né? Nós temos aqui os componentes que compõem esse esquema elétrico. Aqui nós temos a bateria, nós temos o relé principal, temos o relé da bomba, temos a chave de ignição, temos fusíveis de proteções. Aqui nesses pinais vermelhos são onde vão entrar a alimentação do módulo, nas marrons é onde que vão entrar o massa. Aqui nós temos a bomba de combustível, temos as bobinas de ignição, total de 4, temos as sondas lambdas, total de 2, são sondas lambdas planar. Aqui nós temos a eletroválvula do canister, temos os bicos injetores, né? Sensor de velocidade. Mais abaixo aqui nós temos o sensor de posição do pedal do acelerador, temos aqui o corpo de borboleta, que tem um motor de corrente contínua e incorporado nele um sensor de posição da borboleta. Temos aqui o sensor de pedal do freio, né? Temos o fusível de proteção dele, temos aqui os sinais, né? Esses azuis são onde o módulo recebe os sinais. Temos o sensor de detonação, temos mais aqui o sensor de pressão absoluta, o MAP, aqui o sensor de temperatura do ar, aqui o sensor de rotação, que é indutivo, não é de sinal Hall. Temos aqui o interruptor de pedal de embreagem, temos aqui o interruptor de injeção hidráulica. Mais abaixo aqui nós temos o sistema de partida fria. Por ser um carro flex, ele utiliza álcool e gasolina, então ele tem uma partida fria, né? Aqui nós temos a bomba de partida fria, o relé de acionamento dessa bomba, temos a eletroválvula do canister, eletroválvula de partida fria, né? Aqui nós temos a instrumentação, painel de instrumento, sensor de temperatura da água, aqui o sensor de nível de combustível. Aqui nós temos o conector diagnóstico, né? Temos aqui o alternador, que ele manda um sinal para o módulo. Temos aqui o sensor de fase, no caso aqui é de efeito Hall, sinal Hall, né? Mas aqui nós temos, nessa parte azul, nós temos o sistema de climatização do veículo, que é composto pelo sensor de pressão, pelo compressor, pelo relé de acionamento desse compressor, pelo eletroventilador, por dois relés que controlam duas velocidades, a primeira velocidade e a segunda velocidade, e por um resistor que faz a queda de tensão da primeira velocidade no eletroventilador. Vamos lá falar um pouquinho, rapidinho, para o vídeo não ficar muito grande. Como é que funciona aqui o sistema? Primeiramente, a injeção ela foi criada para estar evitando o consumo de combustível e diminuir a emissão de poluentes. Do lado de cá nós temos a central. Dentro da central nós temos diversos componentes eletrônicos. Nós temos regulador de tensão, temos diodo, temos capacitores eletrolíticos, temos resistores, temos memórias EEPROM, temos o CPU, que pode ser SMD ou BGA. E como é que acontece? A alimentação, o módulo precisa de uma alimentação positiva, uma alimentação de 12 volts. Então essa alimentação é proveniente da bateria. Quando vem proveniente da bateria, são 12 volts. Quando é do alternador, chega a 14 volts. Então o módulo precisa dessa alimentação para entrar em funcionamento. E essa alimentação ela entra pelos pinais aqui, ó. Quando ela entra dentro da central, ela primeiro tem que ser tratada. O que acontece? Os componentes eletrônicos do módulo, o processador ele trabalha com 5 volts. Então, quando entra 12 volts, tem um regulador de tensão, né? Esse regulador de tensão ele tem a função de diminuir essa tensão de 12 para 5 volts. Porém, essa tensão tem que ser tratada. Ela primeiro passa por
ela passa no circuito de proteção através do diodo, depois ela passa pelo um capacitor eletrolítico na entrada do regulador de tensão, que vai fazer a filtragem dessa tensão, certo? Que é a filtragem de alta. E na saída de 5 volts vai ter um capacitor de tântalo, que vai fazer filtragem na de baixa, que aí já está com 5 volts. Essa tensão de 5 volts vai ficar filtrada e ela vai até o processador. Esse 5 volts vai até o processador e vai fazer a alimentação dos sensores do veículo, porque o sistema de gestão eletrônica é composto de sensores pelo módulo e pelos atuadores, e esses sensores, a maioria, são alimentados com 5 volts, né? E esses 5 volts é proveniente do regulador de tensão. Depois de filtrada essa tensão, ele é enviado para esses sensores, e esses sensores eles recebem alimentação positiva, 5 volts, mais um sinal de referência, né, que geralmente é 5 volts também, e mais o máximo, massa. E é através desse sinal de referência que o módulo recebe os sinais que são provenientes desses sensores, que vão fazer a captação de grandezas físicas, né, e transformar essas grandezas, as variáveis, em um sinal digital, ou seja, o sinal elétrico, que será interpretado pela central. Ela pega esses sinais e processa esses sinais de acordo com o que está estabelecido, os parâmetros estabelecidos nas memórias, fazendo com que o carro entre em funcionamento conforme ele deve estar programado para trabalhar. Então esses sinais são provenientes dos sensores que vão fazer com que o processador interprete como está o funcionamento do veículo, como estão as grandezas que eles captam, consequentemente fazendo com que os atuadores atuem. E os atuadores são, por exemplo, o bico injetor, a bobina de ignição, os relés, né, a bomba de combustível. E esses componentes eles são acionados através dos drivers que estão dentro do módulo. Esses drivers eles são comandados pelo CPU. Depois de feito o processamento, através dos sinais recebidos pelos sensores, o processador ele comanda através de pulsos de 5 volts esses drivers. Esses drivers atuam, por exemplo, numa bomba de combustível, né, acionando o relé, na bobina de ignição, liberando os pulsos, né, negativos aqui no caso, e, por exemplo, aqui no bico injetor, liberando o sinal negativo para estar acionando esses bicos injetores. E aqui o sistema, esses componentes funcionam da seguinte forma: a bateria ela tem que estar com a alimentação correta, senão o módulo não funciona. O módulo deve estar aterrado corretamente, senão não funciona. E aqui nós temos o computador, né, a chave de ignição. Essa chave de ignição ela possui um transponder, que é um código, tem um código no chip. Esse código só é reconhecido pela central através do sinal proveniente do imobilizador. Nós temos uma antena, essa antena é excitando o transponder, e consequentemente esse código ele é comunicado via radiofrequência até o imobilizador. Depois, se bateu esse código é dirigido ao módulo através do imobilizador, para que o módulo libere o acionamento dos relés aqui, ó. O relé principal é o relé da bomba, consequentemente alimentando também a bobina e os bicos injetores, né, esses bicos aqui, ó. Caso a primeira coisa que acontece é colocou a chave, aqui está faltando, por exemplo, a linha 50. A linha 50 aqui é para acionar o motor de partida, né, motor de arranque, e ele vai dar a rotação no motor. Consequentemente, esse sinal aqui, ó, sensor de rotação, ele fica numa roda dentada com 60 dentes menos 2, né? E ele tem a função de estar enviando para o módulo um sinal. No caso que ele é indutivo, ele não é Hall, ele é sensor indutivo. Ele manda um sinal para o módulo, onde o módulo reconhece que o veículo está em funcionamento.
e juntamente com esse sinal indutivo, com esse sinal aqui, ó, perdão, o sensor de fase, mais aqui para baixo. Então o sinal indutivo do sensor de rotação mais o sinal desse sensor de fase aqui, ó, esse sensor de fase fica lá no cabeçote. Ele fica numa roda dentada, ele fica monitorando uma roda dentada que fica no comando de válvula, no eixo do comando de válvula. Ele também manda o sinal, só que aqui o sinal dele é RAL, é de onda quadrada. Já o sinal de rotação é indutivo, é uma onda senoide. Então, através desses sinais do sensor de fase e do sensor de rotação, o módulo reconhece, processa que o motor está em movimento e ele está em sincronismo eletrônico. Tem dois tipos de sincronismo, tem o sincronismo eletrônico e o sincronismo mecânico. O sincronismo mecânico é feito através da roda fônica com o eixo de comando. Já o sincronismo eletrônico é feito pelo sensor de rotação indutivo com sensor de fase, que no caso aqui é RAL. Aqui poderia ser sinal RAL? Poderia. Como também no sensor de fase poderia ser RAL ou indutivo. Né? Aí o motor sabe qual o sincronismo do carro, quando ele tem que injetar o combustível através dos bicos-injetores e a centelha através da bobina de ignição. Então ele sabe o tempo certinho que está o ponto morto superior do primeiro e quarto cilindro, consequentemente fazendo o sincronismo do motor. Eu já falei do transponder, né? Aí ao acionar a chave, tem o pós-ignição, que é a linha 15, a 30 é direto da bateria. Ao acionar, o módulo reconhece, né, o funcionamento da chave, o motor está querendo funcionar, então ele libera aqui o relé da bomba, a bomba fica alimentada com 12 volts, né, e consequentemente também fica alimentada com uma bobina de ignição. Então o relé da bomba ele tem em comum 12 volts para a bomba e para os bobinas de ignição. Já o relé principal ele tem em comum aqui nessa primeira página a sonda lambda, a eletroválvula do canister e os bicos injetores, correto? E o sensor de velocidade. Ao acionar a chave, a bomba ela fica energizada por 5 segundos. Caso não entre em funcionamento, a partir da linha 50, que vai acionar o start do motor de partida, acionar o solenoide do motor de partida para dar partida do motor. Esse motor de partida fica lá, ele dá partida, ele roda o blender, o cursor dele faz com que dá o tranco, é tipo um tranco elétrico no volante do motor, consequentemente o carro entra em movimento. E quando entra em movimento, ele recebe os sinais do sensor de rotação e do sensor de fase. Se ele não entrar durante 5 segundos, o módulo corta, desliga o relé, desaciona aqui através desse pino aqui, ó, o relé da bomba, né? Aí você tem que voltar a chave novamente e voltar, fazer o processo de novo, de virar a chave da partida do carro. Feito isso, o sistema de alimentação do carro é alimentado, né? Que é composto pela bomba de combustível, pelas tubulações, pelo filtro de combustível, vai até o distribuidor de combustível que fica no copo do motor. Tem nesse carro aqui, talvez, não sei se o regulador de tensão fica na flauta, que é o distribuidor, ou fica no tanque, né? Tem um regulador de pressão que faz a regulagem da pressão da alimentação, que geralmente, se for bomba flex, é de 4,2 bar, se for bomba gasolina, é de 3 bar, correto? Você nunca pode colocar uma bomba de combustível, uma bomba de gasolina, num carro flex, mas você pode colocar uma bomba flex no carro a gasolina, porque há uma variação entre a pressão do regulador de pressão, porque a pressão do regulador de pressão numa linha de flex é 4,2 bar e na de gasolina 3 bar, certo? Então não é compatível. Aqui nós temos a bobina de ignição. As bobinas nesse caso aqui são 4 bobinas. Essas bobinas que creio que sejam compactas, onde o primário, o secundário
estão aqui na cabeça da bobina, né? E tem outro modelo que é a caneta, que o secundário e o primário fica aqui no meio delas. Essas bobinas aqui não precisam de cabo de vela, elas são conectadas nas velas, né? Cada cilindro tem a sua bobina, elas são individuais. Aqui depois elas recebem, depois do carro de funcionamento, ela recebe os sinais aqui, ó, por exemplo, ó, sinal negativo, são pulsos, no caso aqui é pulso, não são constantes, para que eles acionam o modo de potência, consequentemente fazendo com que no secundário saia alta tensão de 10 a 20 mil volts. No primário recebe 12 volts, no secundário sai de 10 a 20 mil volts. Esse sinal essa alta tensão só é conseguida através do modo de potência, que transforma a entrada de 12 volts para 500 a 600 volts, consequentemente utilizando isso para que seja gerada uma alta tensão no secundário. No primário, uma curiosidade, no primário há uma baixa tensão e uma alta corrente, ou seja, varia de 6 amperes a amperagem no primário. No secundário há uma alta tensão, porém uma baixa corrente. Aqui nós temos a sonda lambdas, temos aqui duas sondas, pré-catalisadora e pós-catalisadora. Essa primeira aqui é uma sonda planar porque ela recebe o sinal PWM proveniente do módulo, fazendo com que ela aqueça a sua resistência. Se fosse uma sonda lambda Finger, ela recebe alimentação direta 12 volts, consequentemente fazendo com que o seu sistema de resistivo que possui aqui dentro fique constantemente até atingir 300 graus Celsius. Já nesse caso aqui, quando é planar, ela varia de acordo com o sinal proveniente aqui do módulo, que é um sinal PWM, que faz o controle dessa resistência, certo? Então, fazendo aqui uma economia de energia nesse caso. A função dessa sonda é informar através desse sinal aqui, que é um sinal muito baixo, de 0 a 1 volt, se a mistura ar-combustível está rica ou está pobre. Quando está rica, significa que está excesso de combustível. Quando está pobre, está com excesso de oxigênio. Então, através desse sinal e através de outros sinais, o processador ele processa para sempre procurar uma mistura estequiométrica, ou seja, uma mistura onde a parte de oxigênio seja proporcional à de combustível. No caso de álcool, é 9 partes de oxigênio mais 1 de álcool. No caso de gasolina, 12 partes de oxigênio e 1 de álcool, 1 de gasolina, né? 12 partes de oxigênio, 14 partes de oxigênio e 1 de gasolina. No diesel é 15 partes de oxigênio e 1 de diesel, ou 24 partes de oxigênio e 1 de diesel. Aqui nós temos a eletrovalva do canister. A eletrovalva do canister ela é responsável, recebe um pulso negativo aqui para ela abrir. O que acontece? Ela vai direcionar os gases que são produzidos no tanque, que são acumulados no catalisador, que é um filtro ativado, de carvão ativado, que faz com que esses gases sejam dirigidos. Ele é um acumulador, o canister é um acumulador. Depois que acionada essa válvula, de acordo com os parâmetros, depois da leitura que o módulo fez, achou-se, quando ele achar que está no ponto certo de estar acionando essa válvula, esses gases que são provenientes do tanque são liberados no coletor para ser eliminado no sistema de combustão. Uma curiosidade: jamais encher o tanque até o final, porque quando se enche o tanque, a gasolina pode entrar no canister e depois retornar para o tanque, consequentemente enchendo o tanque de partículas de carbono, consequentemente podendo prejudicar a bomba de combustível, que ao ela fazer a sucção do combustível, ela puxa essas partículas, consequentemente travando o seu cursor aqui essa parte que faz a captação do combustível, consequentemente gerando uma alta tensão aqui, uma alta corrente no seu rolamento
do estator, consequentemente queimando esse rolamento. Aí que se perde a bomba. Aqui temos o bico injetor, total de 4, cada bico fica em cada câmara. Ele recebe o positivo aqui do relé principal, 12 volts, e o negativo, que são pulsos do módulo enviado. E tem o tempo de injeção, ou seja, ele mantém o bico mais aberto e fechado. Aqui tem uma solenoide, ela puxa um êmbolo, deixando o bico mais aberto e mais fechado, de acordo com o tempo de injeção. Depois, isso é calculado de acordo com o funcionamento do veículo, de acordo com os sensores, os sinais que o módulo recebe dos sensores para fazer esse cálculo. Aqui ele ejeta um jato de 30 graus, né, pulverizado de combustível. A injeção ela foi feita para isso. Quanto mais pressão tiver aqui, pulverização, maior será a homogeneização entre o oxigênio e o combustível. Consequentemente, há uma diminuição no consumo de combustível. Correto? Quando não tem muita pressão, o veículo gasta mais gasolina. Quando tem mais pressão, o veículo gasta menos gasolina. Então, por isso que a gente gasta menos gasolina, no exemplo, quando a gente está andando numa estrada, né? Quando ejeta mais, quando pulveriza mais aqui, o gasto de combustível é menor. Por isso que foi criado o sistema de injeção eletrônica. Aí, antigamente, geralmente, a pulverização era pouca, então gastava-se mais combustível. Aqui nós temos a solenoide. Dentro dele tem a solenoide, tem uma tensão ohmica, uma resistência ohmica que varia de 12 a 15 ohms, né? Tem uma tolerância, geralmente 15 ohms. E às vezes você tem que fazer a limpeza desse bico. Tem um equipamento que chama sonda ultrassônica. Aí você coloca esse bico lá para fazer a limpeza do bico. Depois você testa essa limpeza. É feita através da bandeja ultrassônica, a limpeza. Já o teste de estanquidade, para ver se não está tendo gotejamento, e o teste de vazão é feito em outro equipamento. Aqui nós temos sensor de velocidade. Esse sensor de velocidade ele fica geralmente lá na transmissão, e ele fica monitorando a roda lá para transmitir sinal para o modo, esse modo transmitir sinal lá para o painel de instrumento. Né? Aqui é um veículo de aceleração eletrônica. Temos aqui o sensor do pedal do acelerador, que tem um pedal. O pedal ele tem um sensor. Esse sensor constitui duas pistas resistivas. As duas pistas recebem 5 volts e mais um negativo, para estar mandando sinal para o módulo. O módulo faz a lógica lá, as contas, e para estar abrindo ou fechando a borboleta, que é motorizado. Esse veículo não possui cabo de acelerador, é aceleração eletrônica, a modernidade chegou. Então não tem cabo de acelerador, tem um pedal eletrônico que manda sinal para o módulo. Aí o módulo vai fazer a interpretação, saber quando está pisando, ou está pedindo aceleração ou não. E através do sensor de posição da borboleta, o módulo sabe qual é a abertura da borboleta, né? Que é controlado através desse motor do acelerador eletrônico, através de pulsos PWM. Aí quando está em marcha lenta, esse carro não possui motor de marcha lenta, motor de passo. O controle é feito através do módulo. O módulo controla a abertura e fechamento dessa borboleta de acordo com o carro está parado, mas em funcionamento. Quando o carro é em funcionamento, aí entra o sensor lá do pedal do acelerador, que indica o módulo qual que é a posição que está o pedal. E o módulo quando abre mais a borboleta, consequentemente ejeta-se mais combustível. Sempre está procurando fazer a mistura estequiométrica. Aqui nós temos o sinal do pedal do freio, né, ele manda 2 sinais. Aqui esses sinais também ele servem lá para esse carro, o carro possui ABS. E falando, você vê que ele tem módulos
Ele tem imobilizador, tem o painel instrumento, tem ABS, transmissão automática, que é hidráulica, mas o carro ele possui uma rede CAN. É através dessa rede CAN, que são dois fios entrelaçados, depois eu faço outro vídeo a respeito, onde há uma comunicação entre os módulos. Então os módulos comunicam e se interagem para que o veículo para que o condutor tenha uma maior comodidade ao dirigir o veículo. Aqui nós temos o sensor de detonação, fica no bloco motor, né? Ele próprio produz a sua energia, ele é aterrado no módulo, mas ele possui a sua energia, porque ele possui dentro dele um componente chamado piezoelétrico, ao sofrer uma vibração, ele emite essas vibrações, transforma essas vibrações em sinais elétricos que serão lidos pelo processador. Esses sinais são provenientes de detonações dentro do cilindro, onde pode estar batendo pino, batendo vela, né? O carro pode estar muito avançado, pode começar a grilar. Aí esse sensor informa o módulo, aí o módulo recua o carro, o avanço de ignição, ou avança o carro, tem um maior torque. Quando você avança o carro, você tem um maior torque, maior potência, né? Quando você retarda, você tem menor potência. Quando você avança muito, o carro pode grilar, ele pode bater pino, né? Então esse sensor está lá para fazer essas funções. Aqui nós temos o sensor de pressão absoluta, o MAP, né? Que ele recebe 5 volts também, manda o sinal, o módulo, dizendo para o módulo qual que está a pressão do coletor, a pressão dentro do coletor e qual que é a pressão atmosférica, porque a pressão atmosférica varia. A pressão no litoral é uma coisa, lá na Bolívia é outra, né? Então varia, manda esse sinal do módulo. Antigamente esse aqui recebe alimentação, antigamente o sensor funcionava através do vácuo, hoje não, hoje é mais eletrônico. Nós temos aqui o sensor de temperatura do ar. Hoje em dia já tem esses dois acoplados, né? São acoplados num só, mas aqui no caso fica separado. Ele faz a monitoração da temperatura, tem um termistor aqui, NTC, que ele varia a resistência dele de acordo com a temperatura, ou seja, quanto maior a temperatura, menor a resistência. Ele manda sinal para o módulo reconhecer qual é a temperatura do ar. Se está frio, se está quente, e juntamente com o sensor de temperatura da água, para estar acionando a partida fria, né? A partida fria do veículo. Se estiver muito fria, aí entra a partida fria do veículo. Aqui, juntamente com o combustível que tiver, né? Se o carro tiver combustível alto, consequentemente nos tempos mais frios, pode utilizar a partida fria. Aqui já falou o sensor de rotação, né? Aqui nesse caso ele é indutivo, ele é um ímã aqui que tem a bobina tem os fios são enrolados nessa bobina, ele próprio produz a energia dele, o sinal, né? Ele próprio produz o sinal, né? Quando os dentes passa próximo aqui, não pode estar muito distante entre esse sensor aqui que fica aqui e a roda fônica, porque cada dente que passa ele tem que captar, tem que estar distante de 0,7 milímetros. Se tiver maior que essa, aí o carro não funciona. Por exemplo, pode acontecer, por exemplo, quando trocar esse sensor, tem um ela aqui, ó, para evitar se ele estiver se ele estiver no motor, né? Se estiver no motor lá fazendo monitoramento de uma roda quando fica lá no virabrequim dentro do motor, aí tem uma porca aqui que tem que tomar cuidado quando trocar ela. Se ela for muito larga, aí fica a distância, for muito grossa, a distância aqui aumenta, aí ele não capta a roda dentada passando e não manda o sinal correto no motor, aí o carro começa a falhar, certo? Aqui o interruptor de pedal de embreagem, né? O modo precisa aqui para saber quando o carro está debreando, para estar acionando aqui, ajudando em direção hidráulica. Aqui já vou falar da partida frio, essa parte aqui, quando o carro dá frio, né? Aí nós temos aqui dentro do compartimento tem um formato. Nossa, tem um jogo aqui. Ixi. Entrou um jogo, deixa eu. Jogo de poker aqui.
Se eu barrar esse jogo, então barrou. Aí o que acontece? Tem um compartimento que tem que ter gasolina aditivada. Aí quando está frio, através dos sinais sensores, o CPU, o processador sabe que está frio o ambiente, consequentemente ele manda acionar essa bomba, ele fecha esse relé que recebe alimentação, né? 30 aqui, ó, positivo, e ele aciona através desse sinal aqui o módulo, consequentemente aciona esse relé, ele aciona essa bomba de partida fria aqui, ó. Aí consequentemente ela puxa o combustível e manda lá para essa eletroválvula de partida fria. E essa eletroválvula é uma solenoide que é acionada por um sinal negativo também, ó. Recebe positivo de um lado e do outro lado a solenoide recebe o negativo proveniente do módulo, fazendo com que haja a liberação desse combustível até o coletor, ajudando no caso a gasolina, ajudando o álcool para fazer a mistura lá dentro do coletor, para que na fase de compressão ele possa entrar em explosão. Aqui nós temos o sensor de temperatura da água, que vai comunicar com o módulo, dizendo qual que é a temperatura do líquido de arrefecimento do motor, se está quente, se o líquido de arrefecimento está muito quente, acima de 100 graus Celsius, ele manda acionar o módulo, aciona um sistema de ventilação para fazer a perda do calor desse líquido que fica lá dentro do radiador. Depois de refrigerado, esse líquido volta para o motor através da abertura da válvula termostática. Aqui nós temos o painel de instrumentos. Esse painel de instrumentos recebe diversos sinais, né, que vai estar indicando a velocidade do veículo, a rotação, se o alternador está carregando ou não. Quando aciona a bateria aqui, significa que o alternador não está carregando. Nível de combustível, através desse sinal aqui do nível de combustível, o sensor que fica lá na bomba, próximo à bomba, medindo o nível de combustível do veículo, se é uma pista resistível, ele recebe alimentação também. Aqui no caso aqui ele manda um sinal para o painel de instrumento, que hoje em dia o painel de instrumento é um computador também, é um módulo, né? Aqui no caso aqui, por exemplo, não tem aqui no mobilizador, mas o conector que recebe o sinal do mobilizador, consequentemente esse sinal do mobilizador é enviado através do painel de instrumento, porque o módulo de mobilizador do veículo está no painel de instrumento. Então, através desses sinais, o módulo libera os bicos lá e a bobina de ignição para o carro funcionar. E aqui, airbag, tudo que protagiros, temperatura da água, então tudo aqui é indicado através desse painel, né? Se está com cinto ou não. Aqui nós temos o conector diagnóstico, é onde é conectado o scanner. O scanner é um computador que faz a leitura lá do que o processador está lendo dos sensores. E ele faz essa leitura, e quando há alguma avaria no veículo, quando aciona aqui a luz de injeção no veículo, significa que há alguma avaria. Consequentemente, você conecta o scanner aqui, você faz a varredura e verifica através de código de falha qual que é esses códigos de falha vão falar qual que é vão dar um direcionamento, um norte. Não que aquele norte, aquele código vai falar qual que é o problema. Ele vai te dar uma direção, porém às vezes aquele problema não é nem naquele sensor, por exemplo. Às vezes é um outro problema que está acontecendo, ele tem que fazer a verificação. Então o scanner não resolve 100% do problema. Se você não tiver o conhecimento, ele não resolve, ele te dá um norte, certo? Aqui temos o alternador. Hoje em dia os alternadores são inteligentes, né? Eles mandam o sinal, eles são comandados às vezes pelo módulo. O módulo, às vezes, hoje em dia, ele controla o alternador para estar trabalhando mais ou trabalhando menos, de acordo com que a potência que o veículo está pedindo, a alimentação que está pedindo. Por exemplo, às vezes você acionar o ar-condicionado, se você alguma mídia dentro do carro, rádio, então o veículo precisa de mais energia, então o módulo controla o alternador hoje em dia. Aqui já falei de sensor de fase, né? Sensor de fase
fica no comando de válvula, ele faz monitoramento lá uma roda fônica, uma roda dentada. Geralmente pode ter um dente, pode ter 3, pode ter 4, se varia. Aqui no caso aqui ele não é indutivo, ele recebe alimentação, né, de 5 volts proveniente do módulo. Aqui ó, 5 volts, alimentação da linha 30, essa alimentação diluída da linha 30 via relé principal, e consequentemente ele manda um sinal. Ele tem um sinal de referência do módulo, né, que é também de 5 volts, e através desse sinal o módulo sabe se o veículo está no sincronismo correto. Aqui já vou entrar na climatização do veículo, que é composto, já falei, pelos componentes aqui. Ao você fazer o acionamento do ar-condicionado, mande-se um sinal para o módulo, o módulo libera o acionamento desse compressor, desse relé aqui, ó. Ele é alimentado de um lado, né, direto da bateria, faz fusível, e esse relé recebe um sinal aqui para acionar a bobina dele. Consequentemente, ele aciona o compressor, né, compressor de 2 volts, compressor que possui uma bobina de excitação aqui. Essa bobina ela faz a tracagem dessa placa de arraste com a polia. Essa polia ela vai junto com o motor, ela roda junto com o motor através da correia. Você vai jogar o tracor aqui, tem um eixo aqui que faz o movimento dos pistões dentro do compressor, consequentemente fazendo a compressão e a descarga do gás refrigerante do sistema, fazendo com que o ar-condicionado entre em funcionamento. Entrou em funcionamento, o gás lá no radiador, no condensador, ele deve perder a caloria dele, que foi retirada do interior do veículo. Consequentemente, entra o sistema de eletroventilador, que possui 2 velocidades. Quando a temperatura dentro do veículo está muito quente, ele aciona o módulo através dos sinais que aciona esses 2 relés, as 2 bobinas, fazendo com que os 2 relés acionem simultaneamente. Consequentemente, o eletroventilador entra em tensão total, ou seja, recebe 12 volts direto aqui, ó, no seu extrator, fazendo com que ele rode a velocidade máxima. Ao refrigerar dentro do veículo, consequentemente esse relé aqui de segunda velocidade cortado o sinal, consequentemente fica só a primeira velocidade, que é esse relé aqui, ó, que aí a tensão de 12 volts ela passa por um resistor, limitando-se a tensão aqui no extrator. Consequentemente, o ventilador roda mais devagar. Aqui nós temos o sensor de pressão. Esse sensor de pressão serve para estar monitorando a pressão dentro da linha de refrigerante. Quando a pressão está alta, ele manda o sinal no módulo, ele é alimentado 5 volts. Ao módulo interpreta que ele está alto através de parâmetros estabelecidos lá na memória. Quando está alto, ele manda desacionar o compressor. Tem uma peculiaridade que quando o veículo precisa de um torque maior, se o compressor estiver acionado, consequentemente o módulo também desaciona esse relé, desacionando o compressor, porque o veículo está precisando de um torque maior, está precisando de energia, porque o compressor do ar-condicionado ele puxa muita energia, certo? Então é basicamente isso aí. Aqui embaixo nós temos aqui já falei do sistema de alimentação, né? O conector diagnóstico, ele deve ser alimentado, tem inclusive proteção também. E aquele aqui, ó, a linha CAN, ó, a rede CAN H é alta e rede CAN L é baixa, ou seja, são 2 sinais, são enviados 2 fios. E são fios entrelaçados, tá vendo esse sinal aqui de entrelaçamento? E também aqui tem a linha K, que faz a comunicação com o scanner, né? Esse conector tem que ser alimentado, porque o positivo e negativo, aqui, ó, positivo proveniente da linha 30 e negativo, porque o scanner ele necessita de ser alimentado para aquele em funcionamento, para ele fazer a leitura lá dentro do processador. Então essa linha K, por exemplo, tem um circuito de comunicação do módulo que faz a comunicação entre o que o CPU está lendo dos sensores, né, e o que vai acontecer
para fazer essa leitura. Né? Aqui nós temos o módulo de transmissão automática, né? Que já é outra história, que também faz a comunicação com a rede CAN. Todos os módulos se comunicam com todos os módulos através dessa rede CAN. Outro dia eu faço um vídeo a respeito. Então é isso. Finalizando. Posso falar um pouco de defeitos? O veículo não funciona, pode ser vários defeitos. Um exemplo, não tem bateria. O carro não acionou nada. Não acionou a luz de direção, não acionou nada, não tem bateria. Acionou o carro, não está acionando. Tem bateria? Tem. Está acima de 12,5 volts? Tá. Então pode ser relé, pode ser fusível queimado? Pode ser fusível queimado. Pode ser fusível que está queimado. Ou a chave do computador pode não estar funcionando. O fusível está queimado. Pode ser a chave do computador, está com problema, não está saindo aqui. Tensão na linha 15, pode ser esse aqui. Pode, o cabeamento pode estar com problema. Fusível para proteger mais a fiação do que os componentes, porque a fiação é fácil de trocar. A fiação é difícil de trocar, os componentes é mais fácil de trocar. O transponder, a chave não pode ficar caindo no chão, pode quebrar o chip, consequentemente o carro não funciona. Aí vai ter que fazer um procedimento com a memória do imobilizador. A memória geralmente é a memória EEPROM ou EEPROM. Aí já é outra história. Se não acionou a bomba também, se não escutou nenhum barulho, pode ser o que? Pode ser o relé, pode estar fusível queimado, né? Funcionou a bomba, funcionou, o carro não quer funcionar. Tem que ver se está chegando, se o carro não quer funcionar, se está com problema lá no motor de partida. Então são vários fatores. Um dia eu vou fazer um vídeo a respeito, senão eu vou ficar aqui até amanhã. Então, até logo. Opa. 44 minutos, foi bom.